Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas sobre Teoria Geral do Direito Civil e para hoje a minha abordagem vai girar em torno daquilo que é a divergência entre a vontade e a declaração, sendo certo que darei maior enfoque àquilo que é a divergência intencional e, consequentemente, naquilo que é a mais importante de todas, a simulação. Por isso, eu convido-lhe a assistir o vídeo até o fim para que possa aprimorar as suas técnicas jurídicas em torno desta matéria e se for novo no canal, desde já seja bem-vindo e convido-lhe a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativa o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que nós subimos vídeos novos e caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira possamos também contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbie. Bem, como eu já disse no nosso vídeo anterior, no caso não sobre Teoria Geral do Direito Civil, mas sim sobre o último vídeo postado cá no canal, a partir de agora nós começaremos com uma dinâmica completamente diferente, na medida em que precisamos também de algum auxílio naquilo que é a manutenção do canal. E para o efeito, todo aquele indivíduo que precisar de um auxílio nosso naquilo que são as explicações sobre determinados assuntos jurídicos, nós passaremos a cobrar uma contribuição, de modo a que, como eu disse inicialmente, possamos manter também o nosso canal. Assim sendo, sempre que alguém precisar de uma resposta sobre uma certa questão inerente a algum vídeo que já foi postado cá no canal, nós passaremos a cobrar um valor simbólico de 250 kwanzas. No entanto, se esta dúvida for inerente a um tema que ainda não foi abordado cá no canal, o valor vai ser um pouquinho superior, no caso 300 kwanzas. Assim sendo, quando necessitar de resolução de um caso prático específico sobre qualquer matéria jurídica, sendo que a mesma foi ou não abordada aqui no canal, nós passaremos a cobrar o valor de 1000 kwanzas. E, para além disso, se precisar de um aprofundamento especial, se precisar de uma explicação, de um esclarecimento especial sobre certa matéria jurídica, quer via Zoom ou numa outra plataforma digital a seu critério, nós também estamos disponíveis para isso e, portanto, vamos cobrar para o efeito 2.500 kwanzas por hora. Portanto, assim sendo, nós também poderemos fazer acompanhamentos jurídicos, acompanhamentos na sua atividade acadêmica durante um bom tempo, podemos explicar todas as matérias que achar convenientes e para tal, depois entramos em contato, a gente acerta um valor mensal ou semanal, como preferir, e a gente então chega a esse consenso e posteriormente passaremos a ministrar essas aulas especialmente para si. Portanto, são essas novas dinâmicas que nós vamos ter aqui no canal e eu não vou me alongar mais sobre isso, porque o que nos traz hoje é, na verdade, a matéria inerente à Teoria Geral do Direito Civil e vamos claramente entrar a partir de agora para o nosso tema central. Bem, como eu disse na aula anterior sobre Teoria Geral do Direito Civil, quando abordamos sobre a falta e os vícios de vontade, dando ênfase essencialmente naquilo que é as suas generalidades, nós verificamos que em determinadas circunstâncias pode existir divergência entre a nossa vontade real e aquilo que a gente declara. E, consequentemente, essa divergência poderá ser voluntária ou não voluntária. É voluntária, claramente, sempre que existe uma certa vontade da nossa parte em divergir a nossa vontade real com a nossa declaração, e é não voluntária sempre que não existe efetivamente esta vontade. No entanto, para hoje, nós vamos falar ou abordar com maior pormenor sobre a divergência intencional. Divergência intencional essa que nós vamos ter que abordá-la em vários vídeos. Não obstante aqui, hoje falaremos sobre a divergência não intencional de modo específico, sobre a simulação. Também nós verificaremos que existem várias formas de divergência intencional para além da simulação. E, portanto, para tal vamos precisar de no mínimo 3 vídeos para abordarmos sobre isso. Senão vamos ter aqui um vídeo muito longo e, consequentemente, poderá ficar exaustivo para si e o conhecimento não poderá ser interiorizado da melhor maneira possível. Dando sequência, então, ou dando início àquilo que é a nossa abordagem,
né? Inicialmente é importante nós percebermos o que é então divergência intencional. E também trazemos aqui mais uma novidade, também devendo-se claramente àqueles que são os nossos parceiros atuais, a Menezes Mídia. Temos aqui um meio tecnológico diferente, né? Nós estamos acostumados aqui nos vídeos a termos um quadro ali onde eu faço os esquemas, mas a partir de agora nós teremos aqui esquemas feitos de forma digital e, portanto, você vai poder acompanhar a aula com base aos esquemas que nós fizemos. Portanto, vamos olhar aqui primeiramente para a divergência intencional e o que é um conceito sobre isso. Na verdade, a divergência intencional existe quando o declarante emite consciente e livremente uma declaração com um sentido objetivo diverso da sua vontade real. Ou seja, quando existe, portanto, uma vontade ou um caráter voluntário do indivíduo em declarar algo que efetivamente não pretende. Assim sendo, nós vamos encontrar, como disse há pouco, várias formas dentro da divergência intencional. Quais são essas formas? Temos a simulação, que é, por sinal, a mais importante de todas e, portanto, nós vamos aqui abordá-la em 2 vídeos. Hoje falaremos de uma forma genérica os aspectos introdutórios e depois falaremos sobre os efeitos e não só. E, por outro lado, temos também a reserva mental, que tem consagração legal no artigo 244 do nosso Código Civil. E, por fim, temos a declaração ou as declarações não sérias, que também configuram aqui uma divergência intencional entre a vontade e a declaração. Como eu disse, para hoje, o nosso tema vai incidir essencialmente sobre a simulação. O que é isso de simulação? Provavelmente você já tenha simulado alguma vez uma outra situação e, no entanto, não saiba. E agora vamos perceber, vamos aqui dar um conceito sobre simulação. Bem, a simulação existe sempre que há uma divergência entre a declaração negocial e a vontade real entre o declarante e o declaratário no intuito de enganar terceiros. Exatamente, meu caro. E é importante saber que este conceito foi, na verdade, retirado daquilo que é o artigo 240 do nosso Código Civil. O artigo 240 do Código Civil estabelece o seguinte: número 1. Se por acordo entre declarante e declaratário e no intuito de enganar terceiros, houver divergência entre a declaração negocial e a vontade real do declarante, o negócio diz-se simulado. Perfeitamente, meus caros. Estamos aqui, na verdade, a perceber que a declaração negocial, sempre que tenha como objetivo induir terceiro em erro, automaticamente estaríamos perante um ato simulatório ou perante a simulação. No entanto, essa simulação, e com base naquele conceito que nos foi apresentado há pouco e também com base no artigo 240, número 1 do Código Civil, vai aqui ter alguns requisitos. Para que haja efetivamente simulação, é necessário que se cumpram 3 requisitos esses que são cumulativos. Cumulativos por quê? Porque na ausência de um, automaticamente não haveria a simulação. Quais são estes requisitos? Primeiramente, deve existir aqui uma divergência entre a vontade real e a declaração das partes. Exatamente, meu caro. Eu não quero vender, mas ainda assim vendo. Eu não quero comprar, mas ainda assim compro. Não quero comprar por quê? Porque há uma outra situação. Eu gosto muito do bem ou alguma coisa parecida, mas existe uma circunstância que vai me obrigar a vender. Aí está a divergência entre a nossa declaração e a nossa vontade real. Primeiro requisito. O segundo requisito vai ser um acordo ou um conluio entre o declarante e o declaratário para produzir um acordo simulatório. Meus caros, percebam aqui, como eu disse há pouco e o próprio artigo é bem claro, para que exista, para além dessa divergência entre a vontade real e a nossa declaração negocial, é necessário também que exista um acordo entre o declarante e o declaratário, ou seja, eu e o B vamos entrar em um acordo no sentido de celebrarmos um contrato simulado ou um negócio jurídico simulado, seja qual for o negócio jurídico simulado. No entanto, para além deste acordo ou conluio entre as partes, será necessário também que a intenção, como estabelece aqui, o intuito de enganar terceiros. Ok? O intuito de enganar terceiros é o terceiro requisito
para que exista efetivamente simulação. Não obstante aqui não existir uma divergência entre a vontade real e a declaração negocial, existir aqui um conluio entre o declarante e o declaratário, será necessário também que esse conluio seja feito na intenção de enganar terceiros. Não obstante a isso, também pode-se observar aquilo que é a simulação em negócios unilaterais. Nós aqui falamos sobre os negócios jurídicos, certo? E já falamos sobre a classificação dos negócios jurídicos, certo? E vimos que também podem ser bilaterais ou unilaterais. Unilaterais quando existe apenas uma manifestação de vontade. No entanto, quando é que se pode verificar essa situação? Pode-se verificar, por exemplo, nos termos do artigo 2200. O artigo 2200, na verdade, nós vamos enquadrá-lo já aqui dentro daquilo que é o regime do fenômeno sucessório. E falando em fenômeno sucessório, estamos a falar que vai existir aqui uma transmissão de patrimônio pós-morte e, consequentemente, temos aqui no termos do artigo 2200 a simulação. Não é? Temos aqui, na verdade, um capítulo dentro do fenômeno sucessório, temos aqui um capítulo que fala sobre a falta de juízo de vontades e temos no artigo 2200 na verdade, a simulação. Portanto, nós estamos aqui a falar sobre simulação. E a simulação integra-se, na verdade, esse capítulo está dentro do testamento, e sabemos nós que o testamento é um ato unilateral, porque é a vontade do decúios que vai prevalecer em razão à vontade de terceiros. No caso, a simulação, pode haver simulação no testamento? Pode. O artigo 2200 é claro, estabelece o seguinte: simulação é anulável a disposição feita aparentemente a favor de pessoa designada no testamento, mas que na realidade e por acordo com essa pessoa vise beneficiar outra. Mais uma vez, estamos aqui a enquadrar 3 requisitos, não é? Aqui, uma declaração de vontade diversa daquela que é a vontade real do decúios. Há aqui um conluio com uma terceira pessoa e, no entanto, vamos estar a prejudicar um terceiro. Pois é, imaginemos nós que o decúios pretende doar um bem, por exemplo, ao seu filho A, mas não pode fazê-lo diretamente, então o que é que vai fazer? Vai falar com o C, que é seu primo, ou seu tio, ou seu amigo, não é? No intuito dele deixar o testamento em nome desse C e, consequentemente, após a morte, o que é que vai ocorrer? C vai entregar o bem ao filho concreto. No caso, do ponto de vista formal, é como se a doação ou o testamento tivesse sido deixado a C, só que C, por sua vez, não é o beneficiário final, porque o beneficiário final é o filho de B. Então, haveria aqui simulação. E havendo simulação, nos termos do artigo 2200, esse testamento é anulável. E quem pode arguir essa anulação são, na verdade, os herdeiros legitimários ou aqueles que efetivamente poderão herdar o patrimônio do decúios. Portanto, há aqui essa simulação concreta. E, para além disso, nós vamos agora dar sequência, já vimos de modo específico aqueles que são os requisitos fundamentais para a existência da simulação. Vamos agora entrar para aquilo que é a importância prática da simulação. Meus caros, o que é importância prática? A importância prática, na verdade, consiste naquelas questões relevantes para o direito. Por que é importante falarmos sobre a simulação no direito? É importante porque pode-se observar essa simulação em várias circunstâncias. E nós vamos aqui destacar 4 essenciais. A primeira vai ser a fraude fiscal. Meu caro, fraude fiscal, o que isso nos traz? Fiscal nos traz a questão da fiscalidade. Fiscalidade nos traz a questão do imposto, né? Nós temos aqui já no canal um vídeo onde falamos sobre o imposto sobre os veículos motorizados e lá vimos basicamente uma questão muito resumida sobre a diferença entre imposto e os outros tributos. Na verdade, o imposto e o direito fiscal, por sua vez, estuda essencialmente o imposto nas suas várias índoles. E sabemos nós que o imposto é um ato que deve ser pago unilateralmente e não temos, em regra, uma contrapartida desse pagamento. Assim sendo, em determinadas circunstâncias, indivíduos há que vão celebrar certos negócios jurídicos na intenção de fraudulentamente fugir ao fisco. Vamos lá imaginar. A e B celebram um negócio jurídico sobre um bem imóvel, ou seja, cujo objeto é um bem imóvel. E sabemos nós que as vendas de bens imóveis, em regra, acarretam aqui pagamento de impostos, certo?
Todo imóvel que for vendido, regra geral, deve pagar o imposto de CISA. E esse imposto de CISA incide essencialmente sobre o valor da venda. Imaginemos nós que eu sou o A e você concretamente é o B e eu pretendo vender o bem a si. Só que sabendo que o valor vai ser muito alto e, consequentemente, a incidência sobre o imposto será também maior, a gente vai celebrar um negócio jurídico, do ponto de vista formal, num valor inferior e, consequentemente, do ponto de vista material, ou seja, eu lhe pago um valor superior. Simplesmente determinamos aquilo no contrato para que o imposto seja menor e, no entanto, você vai receber maior dinheiro. Então, estamos aqui a fugir, a cometer uma fraude fiscal. É importante falar sobre a simulação nesse sentido ou não é? É importante. E estamos a prejudicar terceiro ou não estamos a prejudicar terceiro? Estamos, porque divergência entre a vontade real e a nossa declaração negocial. Ou seja, eu quero comprar o bem a 5 milhões, mas nós declaramos apenas 3 milhões. Divergência. Há aqui um conluio entre as partes ou não há? Há, porque eu e tu celebramos os negócios jurídicos na intenção ou concertadamente. E, por fim, há aqui a intenção de prejudicar terceiro ou não há? Há. Quem é o terceiro, no caso concreto? É a Fazenda Nacional, ou seja, é o Estado, é a Administração Geral Tributária que tem a finalidade de cobrar os impostos. Então, há aqui essa situação concreta. Para além disso, poderá também existir a simulação, questões práticas, no que diz respeito à fraude contra os credores. Meus caros, em muitas circunstâncias, e essa também é uma das mais comuns, nós vamos verificar que certas pessoas celebram certos negócios jurídicos, mesmo sem vontade, na intenção de prejudicar os seus credores. Ou seja, imaginemos nós que eu, particularmente, tinha um vasto patrimônio, entretanto também fiz imensuráveis dívidas com terceiros, com os meus credores, e no entanto, a dada altura é intentada uma ação de execução contra o meu patrimônio, imaginemos. Então, eu verificando aquela situação concreta e sabendo que o meu patrimônio poderá depois servir para o cumprimento daquela obrigação, eu vou celebrar negócios simulados com terceiros. Ou seja, no caso concreto, eu vou até ao meu amigo muito distante e digo, meu caro, eu vou lhe vender esses bens e automaticamente, depois dessa ação terminar, vamos repor o patrimônio na minha esfera jurídica patrimonial. Então, há aqui uma simulação, há uma divergência entre a declaração negocial ou não há, porque eu não quero, na verdade, vendê-lo, mas faço isso com a intenção de prejudicar os meus credores, no caso já está aqui, há um conluio com esse amigo, e por sua vez vamos prejudicar terceiros, há ou não simulação? Há simulação também. Também pode existir a simulação no que diz respeito à fraude contra os preferentes. Meus caros, preferentes, o que isso nos chama a atenção? Preferência, por exemplo, pactos de preferências. Atenção, nós já temos aqui no nosso canal um vídeo onde abordamos sobre, por exemplo, as questões dos direitos reais de aquisição e lá vimos claramente sobre esse pacto de preferência que pode ser legal ou pode ser pessoal. Legal quando é a própria lei que determina. Imaginemos nós que eu arrendei o meu bem a C. Arrendei esse bem e o bem está na esfera jurídica dele enquanto o contrato de arrendamento estiver em vigor. Também sabemos nós que o arrendatário, no caso o inquilino, tem preferência em caso de eu querer vender o bem. Sabendo disso, não é? A única forma que eu tenho para não vender a B é se o pretenso comprador, imaginemos que seja D, tenha uma proposta superior à do C. Só que eu quero mesmo vender no D porque é meu amigo, não quero vender ao meu arrendatário, ao meu inquilino. O que é que a gente vai fazer? Vai celebrar aqui um pacto, não é? Em conluio, vamos consertar aqui os dois, de que ele vai me comprar o bem com um valor superior ao que o C vai querer dar. Então, existindo essa possibilidade, eu vou até C e digo, meu caro, eu quero vender o bem. Queres comprar? Ele diz que sim, quero comprar. Tens quanto? Tenho 2 milhões. Entretanto, apareceu D e D tem 4 milhões de kwanzas. Quer dizer que é um ato simulado
simplesmente para que C não fique com o bem. E aqui vai existir também um prejuízo. Estamos a prejudicar quem? O próprio C. Assim sendo, há simulação e, portanto, estamos aqui a prejudicar ou estamos a praticar uma fraude contra quem? Um preferente legal, no caso, o arrendatário. Também pode existir aqui uma alienação das partes sociais e testas de ferro. Exatamente, meu caro. Isso aqui é muito famoso e nós conhecemos muito essa prática aqui na nossa praça. Não é? Situações em que certas pessoas, algumas vezes, não querem aparecer como sócios de determinadas empresas, porque se calhar pode dar lugar aqui ao tráfico de influências ou outras circunstâncias que poderiam ser ilícitas. E o que é que acontece muitas vezes? As pessoas vão lá, se constituem, por exemplo, uma sociedade comercial para prestar serviços concretos e não se colocam nos órgãos societários da empresa. Simplesmente indicam uma terceira pessoa e também já vai aqui existir um acordo, não vai? Vai existir um acordo entre eles, automaticamente há uma divergência ou não há? Há uma divergência e, por fim, vamos prejudicar quem? Terceiros. Exatamente, porque pode existir aqui concorrência, pode existir aqui concorrência desleal, no caso, pode existir, como eu já disse há pouco, o tráfico de influências, entre outros. Então, para isso, o C aparece como dono da empresa ou da sociedade comercial e vai recebendo os lucros, mas no final quem vai ser o beneficiário desses lucros serei eu, porque efetivamente não tenho o nome lá, mas sou o real proprietário da sociedade comercial. Portanto, meus caros, há aqui essa importância prática daquilo que é a simulação e daqui para frente nós vamos verificar as várias formas de como é que isso vai se desdobrar e, portanto, meus caros, é importante que vocês tenham isso em consideração. A simulação é efetivamente um dos mais importantes, se não o mais importante meio de divergência intencional, porque há efetivamente intenção das partes em não declarar aquilo que efetivamente pretendem. Assim sendo, a simulação acarreta várias modalidades, né? E nós temos aqui para destacar 6. Primeiramente, temos a simulação fraudulenta e a simulação inocente. Temos a simulação absoluta e a simulação relativa. E temos a simulação subjetiva e a simulação objetiva. Meus caros, olhando para aquilo que é o nosso esquema, né, temos aqui a fraudulenta. Ou seja, quando é que estaríamos perante uma simulação fraudulenta? Há, na verdade, simulação fraudulenta quando há o intuito de prejudicar terceiros ilicitamente ou de contornar qualquer norma da lei. Meus caros, sempre que existir intenção, ok? Sempre que existir intenção de prejudicar terceiros, automaticamente estaríamos perante uma simulação fraudulenta. Temos aqui vários exemplos. Eu vou já passar a citá-los. Exemplos da simulação fraudulenta. Por exemplo, temos a venda fantástica. Essa venda fantástica é basicamente aquilo que eu já disse. Venda fantástica existe sempre que as partes vão celebrar o negócio jurídico, no caso a compra e venda, não é? Na intenção simplesmente de prejudicar os seus credores. Falamos há pouco. É titular de bens, tem dívidas com vários credores e sabendo que esses bens poderão posteriormente servir para cumprimento da obrigação, ele vende-os a C, ou seja, uma venda fantástica, uma venda fictícia apenas, né? Porque posteriormente, quando esse processo concluir, o que é que vai suceder? A pessoa vai devolver o patrimônio para o devedor. Também pode existir aqui a questão da venda aparente, que disfarça uma real doação para prejudicar os herdeiros legitimários ou os credores, ou, umas vezes, também a própria Fazenda Nacional. Depois podem ir lá verificar o artigo 953 do Código Civil e vão, efetivamente, ter luzes sobre isso. Também pode acontecer a questão que eu falei há pouco do pagamento da CISA para a Fazenda Nacional, no caso, para a Administração Geral Tributária, ou se preferirem para o Estado. E, consequentemente, são vários exemplos que nós podemos encontrar inerentes a essa questão da simulação fraudulenta. Se tiver mais exemplos, pode deixar aqui nos comentários e será uma mais-valia para todos os que estão a ver este vídeo. Bem, também pode existir aqui uma certa simulação inocente. Exatamente, pode existir inocente, pode.
Quando, na verdade, eu vou aqui praticar um ato que vai enganar terceiros, só que, no entanto, não vai prejudicar terceiros. Exatamente. Na fraudulenta existe o engano e existe o prejuízo. Na inocente não existe o prejuízo, existe simplesmente o engano. E quando é que isso vai ocorrer, meus caros? E eu aqui vou colocar um exemplo do que ocorre muitas vezes em Angola. Né? Nós temos muitas vezes situações dos chamados, né, em termos terra a terra, se podemos considerar, manamadores. Exatamente. Quem são esses manamadores? São as pessoas que querem ostentar o seu património ou ostentar alguma coisa que na verdade não têm. Em determinadas circunstâncias, nós tivemos aqui, na fase da quarentena, muita gente que esteve a necessitar de bens. E algumas pessoas viam aquilo numa forma de ostentar que têm alguma coisa. O que é que acontecia? Ele, na verdade, não tem condições em casa, mas vai doar bens. Ou seja, ele não quer doar, vai simplesmente fazer essa doação na intenção de aparecer, de ser visto como uma pessoa que quer efetivamente ajudar ou apoiar outras. Automaticamente há aqui uma simulação, porque a vontade real dele não é a vontade declarada, porém não prejudica terceiros, não, prejudica quem? A ele mesmo. Portanto, há aqui essa questão da fraude, da simulação inocente. No entanto, não compadeceria com aquilo que são os requisitos estabelecidos no artigo, estabelecidos para a simulação como tal, mas é importante que a gente, do ponto de vista doutrinal, olhe efetivamente para isso. Depois temos aqui a questão das modalidades da simulação absoluta e relativa. Quando é que estaremos perante uma simulação absoluta? Seria absoluta quando as partes fingem celebrar um negócio jurídico e, na realidade, não querem nenhum negócio jurídico. Ou seja, há apenas um negócio jurídico simulado e, por trás dele, nada mais. Ou seja, vai ocorrer naquelas circunstâncias em que não existe aqui nenhum negócio jurídico. As partes não celebram nada, nada existe. Eles simplesmente fazem aquilo na intenção de prejudicar terceiros. E, a título de exemplo, podemos olhar aqui também para uma questão muito acadêmica. Né? Nas nossas universidades também verifica-se muito isso. Algumas vezes os estudantes vão à escola, assistem às aulas e muitas vezes não se preparam para as provas. Sabendo que não se preparou para a prova, ou algumas vezes para uma defesa de algum trabalho, o que é que ele faz? Quando estiver a se aproximar da prova, ou depois mesmo da prova, vai recorrer a um médico, imaginemos, a um médico esse que, em conluio com ele, vai fazer uma receita médica, um relatório médico, alguma coisa parecida, de modo a que o mesmo possa ter repousos e, consequentemente, o professor terá de adiar a sua prova ou a sua defesa. Ou seja, há aqui um negócio jurídico que nunca sequer existiu. Nunca existiu um negócio jurídico. Ele nunca esteve doente sequer. Mas pega no documento simulado, okay? Leva ao professor e o professor é obrigado a adiar a prova. Consequentemente, estamos ou não estamos perante uma simulação? Estamos. E essa simulação é absoluta, porque é um ato que nunca sequer existiu. Por outro lado, temos aqui a questão da simulação relativa. Existe quando as partes fingem celebrar um certo negócio jurídico e, na realidade, querem um outro negócio jurídico de tipo ou conteúdo diverso. Ou seja, aqui na relativa, diferente da absoluta, onde não existe nenhum nenhum negócio jurídico, aqui na relativa até há um negócio jurídico. Só que o negócio que a gente pratica não é efetivamente o que se pretende. Vou aqui aplicar, para exemplo, a questão da venda a netos, filhos e R$ 877. Estabelece o seguinte: venda a filhos ou netos. Os pais e avós não podem vender a filhos ou netos se os outros filhos ou netos não consentirem na venda. O consentimento dos descendentes, quando não possa ser prestado, ou seja, recusado, é suscetível de suprimento judicial. Meus caros, estamos aqui a verificar. Existe aqui a proibição de venda de pais a filhos ou netos. Então, para que essa venda exista,
será necessário, primeiramente, a anuência dos outros filhos. Só que o pai já sabe que os filhos não vão anuir nessa venda. O que é que faz? Vai aqui celebrar um contrato um contrato de doação com C, ok? Um contrato de doação com C, que não é filho dele, não é nada dele, doa esse patrimônio a C, e C, posteriormente, faz a venda a B. Ou seja, há aqui um negócio jurídico ou não há? Há sim. Entretanto, esse negócio jurídico é celebrado não no conteúdo, ou não no tipo de contrato, ou do tipo de negócio jurídico que se pretendia, que era a venda, mas ele simplesmente simula a doação para que posteriormente o C faça a venda ao respectivo filho. E logo estamos aqui perante uma simulação, sim, é absoluta, não é relativa, porque o negócio jurídico até existe, só que o tipo ou o conteúdo do negócio jurídico é efetivamente diverso. No caso concreto, estamos a falar do tipo. O tipo de contrato não é a compra e venda, não é a doação, mas sim é a compra e venda. Portanto, concluída essa questão da simulação absoluta e relativa, podemos agora olhar para a questão da simulação objetiva e subjetiva. Meus caros, já tenho estado aqui a ouvir dizer muitas vezes que o caráter subjetivo ou objetivo é visto do ponto de vista subjetivo, sujeito, pessoa, e objetivo ou norma ou objeto. Mas no caso concreto, nós vamos aqui olhar para sujeitos como subjetivo. Vamos lá ver. Quando é que estaríamos perante a simulação subjetiva? Existe simulação objetiva sempre que a divergência voluntária sobre as próprias partes. Ou seja, as partes, na verdade, pretendem celebrar um negócio jurídico entre eles, mas pelo facto de existir aqui um ato impeditivo, eu vou celebrar um negócio jurídico com outra pessoa. Há aqui uma simulação subjetiva. É como eu disse há pouco tempo. Vamos lá. O pai pretendia vender ao filho, não é? Mas como o filho não pode comprar porque carece de anuência dos outros filhos, o que é que acontece? O pai vende a uma outra pessoa. Também pode ocorrer aqui, e eu tenho aqui já essa matéria, temos aqui a interposição fictícia de pessoas, né? Temos aqui o conceito. Existe quando há um conluio entre os dois sujeitos reais da operação e o interposto, ok? No caso, eu pretendo celebrar um negócio jurídico com B, só que B, por uma outra circunstância, não pode receber aquele negócio jurídico, não pode celebrar negócio jurídico, então eu celebro com C. Há um acordo entre eu e C e também com o B, que será o beneficiário. No entanto, podemos olhar aqui para o artigo 953, já olhamos há pouco tempo para o artigo 953, e ele nos remete para o artigo 2192 e seguintes. E vamos lá ter. Vou-vos pegar aqui um exemplo muito caricato e também se observa muito na nossa realidade angolana. Vamos lá, artigo 2196 estabelece o seguinte: cúmplice do testador adúltero. Número 1. É nula a disposição a favor da pessoa com quem um testador casado cometeu adultério. Meus caros, vamos lá imaginar. A é em vida, era casado com B. Entretanto, tinha uma amante C. A quanto da sua morte, ou antes da sua morte, melhor, ele deixa um testamento. E neste testamento contempla a sua amante. Contempla a sua amante. Pode fazer isso? Não pode. No termos do artigo 2196, é nulo esse ato, porque a amante não pode ser beneficiária do patrimônio do depúios. O que é que vai ocorrer? Ele sabendo já disso que a pessoa vai ser amante dela, o que é que vai fazer? Vai fazer aqui uma simulação com C. Ou seja, C aparece como o beneficiário do testamento, mas já sabe que quando receber esse patrimônio concreto, terá de entregar à amante do depúios. Portanto, há aqui um ato simulatório ou não há? Há. E há aqui um ato de quê? Que diz respeito a caráter subjetivo, a uma interposição subjetiva, uma interposição fictícia. Fictícia por quê? Porque as partes fingem que os beneficiários, o beneficiário no caso concreto seria o C,
Só que o real beneficiário vai ser a amante do de cujo C já sabe que deverá entregar a B. Temos aqui também um outro exemplo que eu estabeleci aqui já no nosso material, que diz o seguinte: A quer vender um quadro a um seu filho B. Sabendo que os demais filhos não darão consentimento, simula uma venda a C para que este posteriormente entregue a B. É basicamente o exemplo que eu já dei anteriormente. No entanto, é importante nós fazermos aqui uma diferenciação entre a interposição fictícia de pessoas e a interposição fictícia real. Porque a interposição fictícia real existe quando o interposto atua em nome próprio, mas no interesse e por conta de outrem, por força de um acordo entre ele e um só dos sujeitos. Exatamente, meus caros. Há aqui normalmente a questão do contrato de mandato. Sempre que existe alguém agindo em nome de outrem, ele vai aqui praticar os atos como se os atos fossem dele, mas é no interesse e por conta de uma outra pessoa. Vamos lá, eu, caso concreto, não quero praticar um ato específico, não é? Então vou mandatar B. E o B vai praticar esses atos. Mas pratica esses atos no interesse de quem? E em nome de quem? No meu interesse exclusivo. Então, há aqui uma interposição fictícia real e não uma interposição fictícia de pessoas. Porque na interposição fictícia de pessoas, o acordo é entre os três e aqui na interposição fictícia real, o acordo é simplesmente com uma das pessoas. Temos aqui um exemplo concreto. Vamos lá. A está interessado na compra de certos bens de B. No caso, eu estou interessado nas compras dos seus bens. Só que eu sei que se eu for diretamente comprar para si, você vai colocar um preço muito alto. Então, sabendo disso, eu vou consertar com C. Meu caro, eu quero comprar aquele carro do B. Só que ele vai me vender muito caro. Então, você vai até lá. No caso, o C vai agir, vai ser mandatado por mim para ir celebrar o contrato consigo e, posteriormente, a isso ele vai revender a mim. No caso concreto, eu consigo fechar o contrato, não agir diretamente. Houve aqui uma interposição não subjetiva ou pessoal, mas sim real, porque ele agiu em nome dele, mas só que no meu interesse. E o acordo aqui é feito simplesmente comigo e você não está envolvido. Enquanto que na interposição fictícia de pessoas, aqui há a intervenção dos três. Portanto, meus caros, é importante que vocês tenham atenção a esses aspectos, não é? É importante que tenham efetivamente atenção a esses aspectos, porque senão não vão poder andar. Bem, olhando para aquilo que é a simulação subjetiva, vamos agora olhar para a objetiva. Eu disse há pouco, subjetiva tem que ver com pessoas e objetiva. Objetiva existe quando a divergência recai sobre o objeto ou sobre o conteúdo do negócio jurídico. Meu caro, e essa por sua vez pode acarretar quer a natureza do negócio, quer a simulação do próprio valor. Olhamos aqui a natureza do negócio. Em regra, quem pode estabelecer a natureza do negócio jurídico são apenas as partes, não é? E no âmbito daquilo que é o artigo 405 do Código Civil, que fala sobre a liberdade contratual. E já agora temos aqui no canal um vídeo sobre a liberdade contratual. E convido já agora a ver, né? Temos aqui no card. Bem, sobre a natureza do negócio jurídico. Nós queremos celebrar um negócio jurídico A, doação, mas acabamos celebramos os negócios jurídicos de compra e venda, por exemplo. Simulação sobre o valor. Como eu já lhes disse há pouco, algumas vezes eu quero fugir ao fisco, eu não quero pagar um imposto muito alto. O que é que eu vou fazer? Vou celebrar com B um negócio jurídico concreto. Vamos estabelecer no contrato um valor inferior. Entretanto, o valor que eu vou pagar a ele é um valor superior. Fazemos isso por quê? Porque simplesmente não queremos pagar o real valor de impostos ao Estado. Também aconteceu, por exemplo, na situação que eu apresentei há pouco. O A, que é o senhorio, não quer dar preferência ao seu inquilino, entretanto, simula com B um valor superior para que simplesmente C, no caso o inquilino, não possa ficar com o patrimônio. Logo, meus caros, é importante que nós tenhamos em atenção essa questão. Existem várias modalidades. Dessas modalidades, nós destacamos aqui 3 ou 6, no caso concreto. Posto isto, vamos agora olhar para aquilo que é
ou para aquelas que são as figuras afins da simulação. E é mesmo já para concluir a nossa matéria por hoje, porque acredito que o vídeo já deve estar um pouquinho longo. Vamos na próxima aula falar sobre os efeitos da simulação e outros aspectos inerentes à simulação, para que finalmente num terceiro vídeo possamos abordar sobre os outros aspectos de divergência voluntária. Bem, figuras afins. Meus caros, o que são figuras afins? Figuras afins são algumas figuras que em certas circunstâncias assemelham-se à simulação, mas não são efetivamente simulação. E, portanto, é importante que a gente faça essa diferenciação entre elas. Assim sendo, numa primeira análise, nós vamos olhar aqui para a pura e simples falsidade. Ou seja, a falsidade é simulação? Não necessariamente. Por quê? Porque na simulação, o documento que exara o negócio jurídico não é falso ou forjado. Ele apenas emite uma declaração divergente da vontade. Exatamente. Lembram-se quando eu vos falei há pouco sobre a questão do aluno ou do estudante que não foi assistir à aula porque apresentou depois um atestado médico ou um relatório médico. O relatório médico até existe, não é falso. Foi assinado inclusive por um médico. No entanto, a vontade dele é que diverge da vontade da declaração feita. No caso concreto, a falsidade não. A falsidade é efetivamente um documento falso. Eu adultero um documento de modo a que possa celebrar um negócio jurídico ou praticar um ato jurídico qualquer. E, consequentemente, não podemos confundir a simulação com a falsidade. Ok? Depois temos aqui a errada qualificação do negócio jurídico. Meus caros, a qualificação dos negócios jurídicos é feita por quem? Pela lei. Em regra, a lei estabelece os tipos de negócios jurídicos que nós podemos celebrar. Casamento é um negócio jurídico, o contrato é um negócio jurídico, o testamento é um negócio jurídico. A lei já está aí, já estabeleceu. E, portanto, quando eu quiser celebrar um casamento, tem de ser nos termos da lei. Quando eu quiser celebrar um contrato de compra e venda, por exemplo, temos que ir para os artigos 875 seguintes do Código Civil ou até para os artigos 463 seguintes do Código Comercial, porque lá está o regime jurídico. No entanto, eu posso, em determinadas circunstâncias, ao abrigo daquilo que é a liberdade contratual, celebrar outros negócios jurídicos que não estejam tipificados. Exatamente. Mas com base ao artigo 405. Logo, se eu, por exemplo, celebrar um negócio jurídico no qual eu pretendo doar um bem, mas, e colocamos lá, contrato de doação, só que uma das cláusulas estabelecer um preço para essa doação, logo eu não estou a celebrar um contrato de doação, mas sim um contrato de compra e venda. E há aqui uma errada qualificação do negócio jurídico, não é uma simulação. E havendo essa errada qualificação, nós depois devemos definir, meus caros, ou queres doar ou queres vender. Se quiseres vender, mantém-se aí o preço e, entretanto, altera o objeto do contrato para compra e venda. Se queres doar, retira o preço e automaticamente continuará a ser um contrato de doação. Estamos até aqui, portanto, não podemos confundir a errada qualificação de negócio jurídico com a simulação, porque sabemos que a simulação tem que cumprir aqueles 3 requisitos essenciais. Negócio indireto, não é? O que é esse negócio indireto? Existe quando as partes recorrem a um tipo legal para obter um resultado cuja via normal e direta de obtenção não seria essa. Ou seja, quando as partes, na verdade, celebram um negócio jurídico que o objeto ou os efeitos jurídicos podiam ser uns, mas eles querem outro. Então, facilitam essa questão concreta e, portanto, não podemos confundir o negócio jurídico indireto com o negócio jurídico ou com a simulação. Temos também aqui uma outra figura afim, que é o negócio fiduciário. Negócio esse que existe quando verifica-se a assunção de uma cláusula pela qual o beneficiário só poderá exercer a sua posição num determinado sentido. Meus caros, é basicamente aquilo que eu estava a lhe dizer há pouco. Um indivíduo testa de ferro, em regra, não é o beneficiário final por exemplo, da sociedade comercial. Entretanto, ele vai existir, ele vai celebrar o negócio jurídico, ele vai constituir a empresa, ele aparece como sócio, mas vai estabelecer um negócio jurídico que, em determinadas circunstâncias, o real proprietário, o real sócio, vai beneficiar-se daquele negócio jurídico concreto. E, por fim, temos aqui a questão da fraude-lei, ou do negócio fraude
lei, que existe quando as partes querem os efeitos jurídicos declarados, porque com esses efeitos pretendem conseguir um resultado ilícito. Meus caros, negócios fraude à lei existem muitas vezes. Fraude à lei é nós queremos corromper a lei a nosso favor ou que os efeitos produzidos possam ser beneficiários a nós. Imaginemos nós que eu, sabendo que para poder obter a nacionalidade angolana, imaginemos que eu não sou angolano, né, tenho que, por exemplo, me casar com B, que é efetivamente angolana. O que é que eu vou fazer? Celebro um negócio jurídico com ela, que é o casamento, caso-me com ela, consigo consigo a nacionalidade, que é o efeito que eu pretendo, e, consequentemente, depois a isso eu vou requerer o divórcio. Ou seja, um casamento que efetivamente não se pretendia, mas como eu sabia que o efeito do casamento seria a nacionalidade, celebro esse negócio jurídico e, consequentemente, fraude. Vai existir aqui uma fraude à lei e, automaticamente, não podemos também confundir essa simulação com o negócio jurídico, no caso da fraude à lei. Meus caros, é basicamente isso que nós podemos nos ater para hoje, né? Olhamos de uma forma resumida para aquilo que é a simulação, analisamos em primeira instância a questão da divergência intencional, posteriormente iremos para a simulação, o seu conceito, a sua importância prática, falamos das suas modalidades e, por fim, olhamos para as suas figuras afins. Como eu disse, na próxima aula vamos falar ou dar sequência sobre esta aula, esta matéria, falaremos sobre os seus efeitos, para que posteriormente possamos olhar para as últimas duas formas de divergências intencionais. Portanto, meus caros, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Eu espero eu ter sido claro e coerente na minha abordagem. E se não fui, já sabe, não hesite, entre em contato ou deixe as suas dúvidas no comentário para que a gente possa, de uma forma mais clara e sólida, poder resolver ou colmatar estas dúvidas. Portanto, meus caros, muito obrigado pela sua atenção e pelo tempo dispensado. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier.